E se eu te dissesse que a Austrália poderia em breve parecer assim? Por mais louco que possa parecer, há um mega projeto capaz de reshaping completamente a geografia do país. Aqui, no continente habitado mais seco da Terra, a água é um paradoxo. De um lado, no centro do país, está o Outback australiano, um deserto que cobre vários milhões de quilômetros quadrados. Do outro lado, a apenas algumas centenas de quilômetros de distância, nas costas tropicais de Queensland, está o oposto exato. Todo ano, as monções despejam bilhões de litros de água doce lá. Água que completa sua jornada no Oceano Pacífico em apenas alguns dias. Esse contraste deu origem, em 1938, a uma ideia de engenharia ambiciosa, o esquema Bradfield. Imaginado por John Bradfield, o homem por trás da icônica Ponte da Baía de Sydney, este projeto visionário propõe desviar a água dos rios que correm ao longo da costa nordeste de Queensland para o interior árido do país, fazendo com que a água alcance o maior lago salgado da Austrália, o Lago Eyre. O objetivo é monumental: irrigar milhões de hectares, fertilizar o coração morto do país e até mesmo alterar permanentemente o clima regional através da evaporação de novos mares interiores. Até hoje, o esquema Bradfield continua sendo a grande fantasia nacional, uma promessa que obceca a classe política durante cada grande seca. My first solution is to build the Bradfield scheme. Bradfield type scheme. Bradfield scheme. The Bradfield scheme. The new Bradfield scheme. Após décadas de debate e controvérsia, uma avaliação científica abrangente realizada pela Agência Científica Nacional da Austrália, a CSIRO, finalmente permite que seus verdadeiros fundamentos sejam analisados. Entre fluxos massivos de água, infraestrutura gigantesca e orçamentos que chegam a dezenas de bilhões de dólares, o sonho de Bradfield agora é confrontado com a precisão da hidrologia moderna. Neste novo episódio de Looking For, estamos retornando à origem deste projeto para entender como tal ambição conseguiu fascinar uma nação por quase um século. Das origens geológicas do Mar Eromanga à construção de um túnel de desvio de 144 quilômetros e aos reais desafios que a região enfrenta no futuro, aqui está a história, os segredos e as verdades científicas por trás do esquema Bradfield, o maior desenvolvimento de terras já proposto na Austrália. Para entender a ideia de John Bradfield, primeiro devemos observar como o continente australiano foi formado e, para isso, devemos voltar no tempo, muito antes do aparecimento dos primeiros humanos. A história geológica da Austrália começa na era dos dinossauros. Há 180 milhões de anos, o continente ilha não era nada parecido com um deserto. Estava ligado a um supercontinente, Gondwana. O clima era úmido e a terra estava coberta por florestas exuberantes cheias de vida. Uma era distante que ainda deixa uma marca intacta hoje. No extremo norte do país, algumas florestas tropicais mal mudaram desde então. Ao longo da costa leste estava a Grande Cordilheira Divisória. Hoje, essas montanhas fazem fronteira com a costa, mas na época elas faziam parte de uma imensa cadeia que ligava a Austrália à Antártica. Foi a oeste dessa cadeia, durante o período Cretáceo, entre 145 milhões e 100 milhões de anos antes da nossa era, que ocorreu uma mudança geológica. O oceano invadiu o interior. Um vasto mar interior então se formou. Este foi o nascimento do Mar de Eromanga. Por milhões de anos, este corpo de água raso abrigou um ecossistema marinho e depositou camadas espessas de areia e argila no seu leito. Então, o clima global mudou. Os níveis do mar caíram e o Mar Eromanga recuou e evaporou, mas a água não desapareceu completamente. Parte dela infiltrou-se em camadas porosas de areia. Com o tempo, esses sedimentos cheios de água foram cobertos e selados por rochas impermeáveis. Este mecanismo físico criou uma das maiores reservas subterrâneas de água do planeta, o Grande Bacia Artesiana, um gigantesco aquífero, o legado direto do Mar de Eromanga. Mais tarde, a superfície da Terra continuou a se mover. Há 30 milhões de anos, a Austrália finalmente se separou da Antártica. Nesta nova ilha, completamente isolada do resto do mundo, répteis, pássaros e os primeiros mamíferos evoluíram por conta própria. Um isolamento total que explica o aparecimento de espécies únicas hoje. Mas esta deriva continental teve uma direção precisa, norte.
a Austrália lentamente derivou em direção ao Equador e aos trópicos, e o continente aqueceu inexoravelmente. A precipitação diminuiu cada vez mais e, ao longo dos milênios, as grandes planícies centrais acabaram secando. Ventos quentes erodiram as rochas e transformaram-nas em areia. As formas de relevo que observamos hoje no Outback são, na verdade, nada mais do que os restos de montanhas muito antigas desgastadas pela erosão. O ferro, naturalmente presente no solo, oxidou-se. É essa ferrugem natural que dá ao centro do país sua intensa cor vermelha, visível do espaço. É assim que a Austrália se tornou um dos continentes mais secos do mundo. E foi precisamente nessa história geológica que John Bradfield baseou seu pensamento na década de 1930. O engenheiro e arquiteto australiano passou muito tempo analisando a topografia do país. Primeiro, ele observou que a Grande Cordilheira Divisória atua como uma parede natural que prende a chuva torrencial na costa leste. Ele também sabia que o deserto central repousa sobre nada menos que a Grande Bacia Artesiana. Essas duas observações o levaram a uma conclusão. Se ele pudesse perfurar essas montanhas e redirecionar os rios costeiros para o oeste, seria possível recarregar esse reservatório subterrâneo. O objetivo era ambicioso: usar a engenharia para trazer água de volta exatamente para onde estava há milhões de anos. A Austrália é o continente habitado mais seco do planeta, mas também é o que experimenta as variações climáticas mais extremas. Enquanto o sul e o centro do país enfrentam anos de seca, o tropical norte de Queensland vive a realidade oposta. É a região mais úmida da Austrália, varrida por monções que despejam quantidades colossais de água no oceano. Adicionado a esse desequilíbrio climático está um paradoxo demográfico. Com seus 7,7 milhões de quilômetros quadrados, a Austrália é o sexto maior país do mundo. Hoje, o país tem quase 27 milhões de habitantes, o que representa uma densidade média de apenas 3 pessoas por quilômetro quadrado. Mas esse número é enganoso. A maior parte do continente é deserto ou semideserto, com muito pouco valor agrícola. Como resultado, a Austrália é um dos países mais urbanizados do mundo. Quase 91% da sua população vive em áreas urbanas. Os australianos estão concentrados em apenas 1% do país, deixando a vasta maioria do território desabitada. Se esse vazio geográfico é uma realidade hoje, era ainda mais impressionante na década de 1930. Em 1938, a Austrália tinha apenas 6,9 milhões de habitantes. Para comparação, na mesma época, um país como o Reino Unido, 30 vezes menor, já abrigava cerca de 47 milhões de pessoas. Foi a partir desta dupla observação que o esquema Bradfield nasceu em 1938. Na época, o contexto geopolítico era extremamente tenso. O norte do país, quase vazio, era percebido como uma grande fraqueza, completamente vulnerável. Este temor rapidamente se tornou realidade. Em fevereiro de 1942, no meio da Guerra do Pacífico, o exército japonês bombardeou a cidade de Darwin, na costa norte. Esse trauma da Segunda Guerra Mundial e a extrema vulnerabilidade do país ancoraram profundamente uma doutrina nacional: povoar ou perecer. Para se tornar uma grande nação capaz de proteger suas fronteiras, a Austrália teve que povoar massivamente e desenvolver a agricultura no interior. Mas, para isso, precisava de água, e para ter água, precisava domar a geografia. O homem que assumiu esse desafio não era um desconhecido. Foi John Bradfield. Na época, ele era o maior engenheiro civil do país. Ele foi o responsável pelo projeto da gigantesca Ponte da Baía de Sydney, inaugurada alguns anos antes, em 1932. Uma verdadeira façanha técnica para a época, uma ponte com comprimento total de 1.149 metros, cujo arco monumental de aço se eleva 134 metros acima da água. Um recorde de altura na cidade que não seria superado até várias décadas depois, em 1967, pela Torre da Praça da Austrália e seus 170 metros. Também o arquiteto da imponente Ponte Story de Brisbane, Bradfield era um homem que demonstrou sua habilidade de dominar o aço e a gravidade. Baseando-se em suas realizações, ele então decidiu conquistar a natureza. O projeto dele dependia de uma grande vantagem geográfica: os grandes rios tropicais de Queensland, como o Tully e o Herbert. Eles se originam em alta altitude em um planalto elevado acima do resto da região. Assim, o engenheiro imaginou uma enorme rede de vasos comunicantes operando apenas pela gravidade para capturar a água antes que fluísse para o oceano. A mecânica foi planejada ao milímetro.
Uma primeira barragem captura as águas do rio Tule e as desvia através de um túnel de 16 quilômetros para o rio Herbert. Uma segunda barragem retém a água e a injeta em uma terceira bacia, a do rio Burdekin. A inclinação natural do terreno guia a água para um local estratégico chamado Portões do Inferno. É aqui que está o ponto crítico. Nos Portões do Inferno, Bradfield planejou a construção de uma barragem de 122 metros de altura. Deste reservatório, a água correria por um túnel subterrâneo de 144 quilômetros de comprimento, escavado através da rocha da cadeia de montanhas para alcançar o rio Flinders. Enquanto aquedutos subterrâneos muito longos estavam apenas começando a aparecer nos Estados Unidos no mesmo período, como o Aqueduto Delaware de Nova York e seus 137 quilômetros iniciados em 1937, perfurar um túnel assim sob as montanhas de Queensland representava um desafio colossal de engenharia para a Austrália. Mas a visão de Bradfield não parou por aí. A partir desse ponto, a água fluiria em direção ao interior do país e teria que terminar sua jornada em um lugar muito específico, o Lago Eyre. Localizado no coração do deserto, 50 metros abaixo do nível do mar, é o ponto natural mais baixo da Austrália. Mas, acima de tudo, é o maior lago salgado do país e de toda a Oceania. Com uma área de 9.300 km², geralmente não é mais do que uma imensa bacia de sal, secada pelo clima árido da região. Somente durante inundações excepcionais, a bacia consegue se encher, oferecendo um espetáculo passageiro antes que a água evapore completamente após 2 ou 3 anos. É precisamente esse fenômeno natural que Bradfield queria controlar. Ele estava convencido de que, ao despejar continuamente água do rio nele, quebraria esse ciclo de evaporação e criaria um verdadeiro mar interior permanente. Sob o calor do deserto, esse mar desencadearia uma evaporação maciça, gerando novas nuvens e chuvas regulares. O objetivo final não era apenas irrigar o solo, mas também transformar o clima australiano. Porém, um ano antes de sua morte em 1942, o engenheiro decidiu mudar seu próprio caminho. Ele propôs uma segunda versão de seu plano para desviar a água para outra bacia de drenagem. Seu objetivo era contornar a bacia do rio Flinders e enviar a água diretamente para o Lago Webb e, em seguida, para o rio Thompson. Esta nova rota alterou completamente a enorme infraestrutura. O túnel subterrâneo foi abandonado em favor de 2 tubulações titânicas de mais de 7 metros de diâmetro. Colocadas diretamente no solo, essas tubulações deveriam se estender por quase 400 quilômetros. E para que a água atravessasse o terreno sem um túnel, a barragem Hell's Gate teve que ser elevada para 152 metros de altura. O custo desta nova versão foi estimado em equivalente a 2,8 bilhões de dólares atuais. Uma visão ousada que conseguiu cativar gerações inteiras de australianos. Em cada grande seca, o esquema Bradfield reaparece na mídia como a solução definitiva para domar a Austrália, e por boas razões. A ideia de fazer a água fluir em direção ao deserto apenas pela força da gravidade parece notável. Mas, quando confrontado com a precisão da hidrologia moderna, será que essa obra-prima teórica concebida na década de 1930 é realmente viável? Para responder a essa pergunta, precisamos avançar um pouco no tempo. Em 2020, a Agência Científica Nacional da Austrália, a CSIRO, decidiu reabrir este caso que tinha mais de 80 anos. O objetivo estava claro: revisitar todos os planos de Bradfield de 1938 e 1942 e submeter os cálculos do engenheiro ao escrutínio da hidrologia moderna. A primeira conclusão do relatório é fascinante. No papel, a intuição de Bradfield estava correta. Embora ele tivesse apenas um barômetro simples para estimar as elevações da região, sua rota topográfica foi notavelmente precisa. A água pode realmente fluir através da cadeia de montanhas lentamente pela força da gravidade. Tecnicamente, perfurar as montanhas para desviar os rios é viável. Mas a viabilidade de tal desenvolvimento não depende apenas da gravidade. Para o plano funcionar, é necessário água, muita água. E é aqui que a equação começa a desmoronar. Na década de 1930, Bradfield sofreu com uma grave falta de dados climáticos. Para calcular a quantidade disponível de água, ele confiou em fórmulas matemáticas projetadas na Alemanha para rios europeus. Mas os rios do norte da Austrália têm os fluxos mais variáveis do mundo.
Ao aplicar modelos inadequados, Bradfield superestimou o volume dos rios costeiros em mais de 125%. Na própria origem do projeto, não há tanta água quanto ele esperava, e o engenheiro também subestimou o elemento mais formidável da Austrália, o Sol. No plano original de 1938, para que a água chegasse ao túnel de 144 km, a entrada do túnel tinha que ser construída bem alta, 108 metros acima do leito do rio. Portanto, as barragens de Hell's Gate precisavam acumular uma quantidade monumental de água antes mesmo de alcançar a abertura do túnel. Essa água de armazenamento morto que estagna sem ser utilizada equivaleria a 43 bilhões de metros cúbicos. Isso é equivalente a 4 vezes o volume do Lago Argyll, o maior lago artificial do país. Os modelos da CZIRO mostram que, sob o calor tropical, o Sol evaporaria 3 vezes mais água do que a quantidade que realmente passaria pelo túnel. E para a variante de 1942, a conclusão é ainda mais severa. Uma barragem de 152 metros custaria aproximadamente 12 bilhões e 500 milhões de dólares hoje, mas acima de tudo, seria completamente inútil. A evaporação na superfície do reservatório excederia a entrada de água. Em outras palavras, o reservatório nunca encheria. Para tentar encontrar uma solução viável, os cientistas do CSIR o imaginaram, portanto, uma versão modificada e otimizada. Ao reduzir a barragem para 98 metros e combiná-la com um canal aberto de 680 km, o projeto se torna mais barato e muito menos arriscado. Este canal seguiria uma inclinação suave com uma entrada de água localizada a uma elevação de 45 metros. Ele correria para o sul até o Lago Buchanan, antes de se juntar ao rio Thompson. Na teoria, essa versão corrigida entregaria 4 vezes mais água do que o projeto original, por um custo total de infraestrutura entre 8 e 15 bilhões de dólares. Mas a barreira da realidade econômica permanece. Primeiro, o tempo de espera seria interminável. Simulações climáticas calcularam que, após a conclusão da construção, levaria em média 19 anos antes que a água finalmente começasse a fluir para o outro lado. Bilhões de dólares gastos em infraestrutura que não gerariam receita por quase 2 décadas. Finalmente, o custo de cada megalitro de água entregue seria de aproximadamente 2.300 dólares, um preço que é completamente insustentável para a agricultura. Os analistas fizeram os cálculos. Mesmo no cenário mais otimista com colheitas de exportação de altíssimo valor, o projeto seria um buraco negro financeiro. Mas o erro mais trágico de Bradfield pode estar no destino. O engenheiro prometeu irrigar mais de 10 mil quilômetros quadrados do que ele considerava as melhores terras agrícolas do estado. A análise moderna do solo pinta um quadro muito diferente. Estas vastas planícies, conhecidas como Mitchell Grass Downs, na verdade estão sobre uma alta concentração de sal subterrâneo. Despejar grandes quantidades de água de irrigação nesses solos causaria salinização secundária. A água traria o sal para a superfície, tornando a terra permanentemente estéril. Em toda a vasta área imaginada por Bradfield, quase 100 mil hectares são verdadeiramente adequados para a agricultura. Isso é 10 vezes menos do que ele esperava. Finalmente, os tempos mudaram. Em 1938, os impactos ambientais e sociais não eram prioridade. Hoje, desviar os rios costeiros ameaçaria diretamente os ecossistemas costeiros, incluindo a Grande Barreira de Coral. Além disso, as populações indígenas agora possuem direitos legais reconhecidos sobre a terra e a água nesses territórios. Desviar rios inteiros sem o consentimento deles é impensável hoje. No fim, as conclusões do relatório apresentam uma avaliação puramente factual. Uma vez confrontado com os dados de hoje, o projeto de John Bradfield equivale à construção de uma represa conectada a um canal de dimensões e custos desproporcionais. Um imenso sistema de desvio projetado para transportar água por centenas de quilômetros, apenas para finalmente descarregá-la em solos inadequados para a agricultura em larga escala. O fracasso técnico e financeiro do plano de 1938 poderia ter marcado o fim definitivo desta era. Ainda assim, a obsessão por desviar os rios do norte ainda existe hoje. Só o alvo mudou. O objetivo moderno não é mais inundar o deserto central, mas enviar água mais ao norte, em direção à bacia Murray-Darling. Esta bacia é o verdadeiro celeiro da Austrália. É onde a maior parte da produção agrícola do país está concentrada. Na teoria, a ideia de ligar o norte de Queensland
atingido por monções ao sul agrícola, regularmente afetado pela seca, parece lógica. Mas ao estudar essa alternativa, a agência científica encontra exatamente o mesmo obstáculo. Mover água por milhares de quilômetros adiciona custos astronômicos sem fornecer nenhum benefício real. A agricultura é um setor cuja rentabilidade depende de baixos custos de produção. Ainda assim, transportar água por canais gigantes colocaria os agricultores em uma situação insustentável. A água entregue no destino seria tão cara que os operadores só poderiam pagar cerca de 1/10 do seu custo real. Os direitos sobre a água subiriam para quase $40 mil por megalitro, 5 vezes mais altos do que os preços atualmente observados no mercado. Para que este projeto seja minimamente viável, seria necessário imaginar cenários completamente irreais. Cultivando apenas produtos de luxo e exportando-os pelo dobro do preço atual, a conclusão econômica é bem clara. Pegar água de onde é abundante e enviá-la para onde o transporte a torna proibitivamente cara é um absurdo financeiro. O mega canal Norte-Sul é, mais uma vez, nada mais que uma ilusão. Apesar de sucessivos relatórios científicos, por que o mito do esquema Bradfield persiste tão fortemente no imaginário coletivo australiano? A resposta está no paradoxo geográfico do país. A Austrália não é um continente sem água. É um continente onde a água não cai onde vive a maior parte da população. A ideia de resolver esse problema de uma só vez, apenas pelo poder da engenharia e um projeto de construção faraônico, é politicamente muito atraente, especialmente em tempos de crise. Would you reconsider the revised Bradfield scheme if you get into office? The dream of the Australian people is to take the water, in my electorate where it rains all the time, 100-inch rainfall in Tully and Babinda, it never stops raining, take a little tiny bit of that and send it out to a beautiful, magnificent inland plain of Queensland and produce from it, a dream world that we could, like California did. Mas a solução real para o futuro da água na Austrália não se parece com um canal gigante cruzando o país. Hoje, especialistas em hidrologia propõem uma abordagem radicalmente diferente. Em vez de construir imensas infraestruturas isoladas, a estratégia moderna depende da criação de redes regionais interconectadas. Ao conectar barragens existentes com as chamadas fontes de resiliência climática, como usinas de dessalinização e instalações de tratamento de água, as regiões podem apoiar umas às outras. Essa diversificação torna possível suportar secas prolongadas sem arriscar uma escassez completa de água e, acima de tudo, sem precisar atravessar todo o continente. Por fim, há a questão do senso geográfico comum. Hoje, a irrigação agrícola consome 70% da água da Austrália. No entanto, o norte do país sozinho gera mais de 60% de toda a água de escoamento no continente. Em vez de gastar dezenas de bilhões para levar água para as plantações do sul, a lógica econômica dita o contrário. Desenvolva a agricultura onde a água já existe. Usando a água localmente no norte tropical e em consulta com as comunidades indígenas, a Austrália poderia garantir um novo nível de segurança alimentar. Mas então, por que a Austrália não faz isso em grande escala? Os relatórios da CSIT e RI são claros. A água não é tudo. No norte, os solos são na sua maioria pobres, frágeis e inadequados para a agricultura intensiva. A infraestrutura de transporte é praticamente inexistente, o que coloca os produtos longe dos mercados de exportação. Finalmente, construir uma indústria agrícola do zero em uma região exposta a ciclones tropicais extremos representa um risco financeiro colossal. O esquema Bradfield pertence ao passado, uma época em que as pessoas acreditavam que a humanidade precisava dominar a geografia. O desafio do século XXI para a Austrália não é mais lutar contra seu próprio mapa, mas finalmente aprender a viver com ele. A Austrália não é o único país que deve repensar sua geografia em resposta à escassez de água. Do outro lado do mundo, outros estados também estão enfrentando graves escassezes. Este é notadamente o caso da Jordânia, que planeja ligar o Mar Vermelho de Aqaba à sua capital, Amman, através de um vasto projeto de dessalinização e transporte de água, o Projeto Nacional de Transporte. Se esses desafios extremos de engenharia te fascinam, vou deixar você aqui com nosso episódio dedicado a salvar o Mar Morto. Até logo no Looking 4.